Amém. Tá gravando. Bom, vamos orar para a gente começar? Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça, rendemos a ti, Senhor, todo louvor e adoração, Pai, e nós colocamos diante de ti essa aula dessa noite, mais uma vez, um módulo sobre oração. Senhor, nós te pedimos, Pai, que as tuas verdades, a tua revelação acerca da sua escritura venha saltar aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Eu oro para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e através dessa aula, através da minha vida, venha nos ministrar, Senhor. Ministra a começar de mim e também a vida dos meus irmãos aqui e todos aqueles que vão assistir essa aula posteriormente, Pai. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, cremos na tua palavra, cremos nas escrituras e cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu coloco tudo aqui diante de ti, Pai, cuida de toda a parte técnica, internet, eletrônica, que nada venha dar problema, Senhor, nos livra de toda distração, que nós possamos estar com o coração cativo em ti e a mente atenta para que possamos aprender mais juntos. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu clamor, essa é a minha oração. Amém. Amém, galera? Glória a Deus. Vou compartilhar a minha tela para começarmos. Quando você estiver vendo aí, me avisa, por favor. Tá vendo já? Tá, né? Boa. Isso aí, vai no joinha que também ajuda. Ó, tá até explosão de joinha aqui, glória a Deus. Bom, aula 2, né? Hoje nós começamos o módulo oração na semana passada e começamos, né, com a aula 1, aprendendo a orar, né? Então vimos ali as características da oração, a importância da oração, como devemos orar, né? O que é a oração. E hoje nós entraremos na aula 2, que vamos falar um pouquinho sobre a oração pessoal e o devocional, né? O momento devocional. Bom, sem mais delongas, né? Oração pessoal e oração devocional, nosso tema de hoje. Antes de entrar especificamente nessas duas orações, eu trouxe aqui uma reflexão a respeito das características de uma oração eficaz. Olha só isso. A Bíblia nos ensina, através do livro de Tiago, como é uma oração eficaz. E vamos analisar esse texto aqui juntos rapidinho. Tiago, no capítulo 5, dos versículos 15 a 17, a Bíblia diz assim, ó: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lembra? A gente está falando em característica da oração eficaz, né? Verso 17. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha só, esse simples texto, né? 2 versos, simples no modo de dizer, né? Mas é um texto poderoso, que tem muito a nos ensinar. E está até já destacado aqui em negrito, né? O que eu queria falar sobre esse texto que tem a ver com essas características da oração eficaz. Bom, são 4 pontos. É a oração que ela é enraizada na fé, a oração no contexto dos bons relacionamentos, a oração a partir de um estilo de vida de retidão e a oração fervorosa. Então, bem rapidamente, vamos falar sobre cada um desses. O primeiro é a oração enraizada na fé. O que seria isso, né? A oração enraizada na fé é a oração feita com confiança no desejo e na vontade de Deus Pai em realizar cura, em libertar, em abençoar o seu povo, em trazer, de fato, a realidade do céu aqui para a terra, sabe? Através do poder e da obra do Espírito Santo. Então, a fé, ela tem a ver com isso, tem a ver com essa confiança na vontade de Deus. Amém? E aí, nós devemos orar com fé,
para que as orações elas produzam resultados, né? O texto de Tiago ali, ele diz, né, que a oração com fé ela curará os enfermos, né? Então, isso é Novo Testamento já, né? Então, isso não tem um prazo de validade ali estipulado, então ela para hoje em dia, ela é uma oração que pode vir a se cumprir até os dias de hoje, amém? E aí, à medida que Deus ele vai respondendo, ele vai liberando uma medida maior do seu poder e da sua bênção. E aí eu trouxe alguns textos aqui, que a Bíblia é cheia deles, né, que Jesus afirma a necessidade de nós termos fé, a necessidade da fé, né, na nossa vida e, obviamente, na oração. Jesus, ele fala ali para o centurião romano, né, que ele era um homem de grande fé, um centurião se chega diante de Jesus ali e simplesmente fala, Jesus, só uma palavra sua vai curar minha filha lá, eu entendo de hierarquia, eu tenho pessoas aqui que respondem a mim, eu sei que você tem poder e autoridade para declarar seu, ou seja, uma oração de Jesus, ele nem precisaria estar lá no local. Então, olha o tamanho da fé desse cara, e Jesus, ele aproveita para destacar essa fé, né? Ele deixa isso registrado na Bíblia para a gente, destacando a fé desse homem. Então, a fé ela é muito importante, né? Tem também os 2 cegos, né? Que Jesus diz, seja feito conforme a sua fé, né? A fé que eles tinham ali de receber a cura e aquilo acontece, eles são curados. Jesus, ele, né, tem uma passagem que ele não conseguiu, né? Não que ele não conseguiu, ele não realizou obras poderosas, milagres, aonde o povo não tinha fé, onde havia incredulidade. As pessoas que estavam acostumadas ali com Jesus, como homem, como Jesus, o filho da Maria e do José, eles não viam Jesus como Deus, ou seja, eles não tinham fé em quem Jesus era, eles não tinham fé em Jesus como Deus, eles não desfrutaram desses milagres, desse poder, né, de Deus. Então, a incredulidade ali foi um impedimento para aquele povo desfrutar de poder, né, de poder sobrenatural. E ele também, Jesus, né, em Marcos, né, 16 ali, Jesus, ele repreende a incredulidade dos discípulos, né, e por diversos outros textos na Bíblia a gente consegue ver, né, falando, homem de pequena fé, aumenta a fé, os discípulos, né, pedem para que a fé seja aumentada. Então, a fé é importantíssima para uma oração eficaz, né, para uma oração respondida, para uma oração onde nós podemos experimentar o poder milagroso de Deus, amém? Amém, gente? Tá aí? Glória a Deus. Entrou um monte de gente, aleluia. Faz um sinalzinho aí, lembra de... Isso aí, faz um joinha. Bom, o segundo ponto é a oração no contexto de bons relacionamentos. Olha só que coisa, né? A Bíblia fala ali, esse mesmo texto, né, Tiago fala ali, uns aos outros, né, orar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, tudo isso tem a ver com relacionamento. A oração e o relacionamento, né, com os irmãos, estão diretamente ligados. Se a gente parar para analisar, né, até quando é perguntado para Jesus sobre os mandamentos, Jesus ele responde, né, o primeiro é esse, amará o Senhor teu Deus em primeiro lugar, né, então tem a ver com nós e Deus. E o segundo, semelhante a esse, olha só, ele coloca em pé de semelhança, é amar uns aos outros, é relacionamento uns com os outros. Então, o nosso relacionamento com Deus, na vertical ali, está relacionado diretamente com nossos relacionamentos na horizontal, né, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Amém? Então, é possível ver, às vezes, tem pessoas que estão muito comprometidas em crescer no relacionamento uns com os outros, comunhão com todo mundo, se dá bem com todo mundo, fala com todo mundo, tem uma vida de comunhão, de relacionamento muito boa, mas não tem uma vida de oração constante, assídua, com intimidade. E do outro lado, pode ter uma vertente onde existem pessoas comprometidas em oração, dedicadas, que oram constantemente, mas têm relacionamentos fracos. Olha só que doideira. A Bíblia, ela estabelece esses 2 valores como complementares, ou seja, é necessário termos um equilíbrio na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, mas também nos nossos relacionamentos, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Inclusive, como exemplo, né, a Bíblia, ela fala tanto sobre a questão dos relacionamentos, aqui são todos os relacionamentos no geral, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, que é um texto sobre o relacionamento conjugal, de marido e esposa. A Bíblia, ela mostra isso, né, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ela diz assim, ó, maridos, dando honra à sua esposa, para que as suas orações não sejam prejudicadas. Algumas versões dizem para que as suas orações não sejam interrompidas, né? Então,
O Senhor se preocupa tanto com os nossos relacionamentos, principalmente com o relacionamento de marido e mulher. O homem tem que honrar suas esposas para que as orações não sejam prejudicadas, não sejam interrompidas. Amém? A medida da eficácia de um marido na oração vai estar ligado à medida com que ele honra, com que ele trata a sua esposa. Se um marido, né, um homem, orar, pode orar com eloquência, com fé, pode orar em público, pode orar muito bem orado, vamos colocar assim, mas se ele trata mal a esposa, né, se ele fala de maneira indelicada com a esposa no particular, suas orações são prejudicadas, suas orações são impedidas. Então, olha só a importância de termos bons relacionamentos, né, vivermos uma vida de bons relacionamentos, tanto, né, com o nosso cônjuge, para quem é casado, quanto também, no geral, né, com os irmãos na vida em comunidade. Amém, gente? Ponto 2. Vamos bem até aí? Glória a Deus. Aleluia. Ponto 3. A oração, né, a partir de um estilo de vida de retidão. Então, terceira característica de termos uma oração eficaz é um estilo de vida de retidão. O que seria isso, né? Retidão tem a ver com a pessoa justa, né? A pessoa que é qualquer crente, né? Vamos colocar assim, que coloca o seu coração para obedecer a Jesus, enquanto procura andar em um caráter piedoso. Nós podemos fazer uma pergunta aqui, né? Quem é justo? Nós somos justos? Nós podemos dizer que somos justos para falar que temos uma vida de retidão, uma vida onde nós andamos corretamente? E a resposta é: para aqueles que estão em Cristo, sim, porque é Cristo que nos justifica, ou seja, ele nos justificou, ele nos torna justo. Então, viver uma vida justa, viver uma vida de retidão, parte, obviamente, do princípio de primeiro estarmos em Cristo, porque ele, por causa dele, nós fomos justificados e podemos dizer que somos, sim, justos, fomos justificados, e aí nós temos que buscar essa vida de retidão, essa vida de pessoas, né, de homens justos, homens e mulheres justos. E isso nós temos que andar, né, caminhar em obediência à palavra de Deus, em obediência a Jesus, e procurando ser aperfeiçoado nisso. Amém? As orações de uma pessoa justa, ela inclui as orações de pessoas imperfeitas, fracas, que sinceramente procuram andar em retidão, e mesmo quando tropeçamos na nossa fraqueza, quando faltamos com nossa obediência, nós devemos reconhecer e confessar. Ou seja, não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, que, como seres humanos, nós jamais seremos perfeitos também. Mas nós temos que ter a consciência de que temos que buscar cada vez mais, né, buscar sempre, andar em retidão, viver uma vida de retidão. E ainda que nós erramos, né, ainda que nós tropeçamos, ainda que nós possamos ceder a alguma fraqueza nossa, nós temos também que, em obediência, reconhecer isso, confessar isso e abandonar isso e voltar para o caminho de viver uma vida em retidão. Amém? Então, recapitulando, nós precisamos ter fé, bons relacionamentos e viver uma vida de retidão, uma vida de homens e mulheres justos, né, que fomos justificados por Cristo. Amém? Amém até aí? Fala comigo. Ou reage comigo. Aí, glória a Deus. Aleluia. E aqui, né, eu coloco para terminar essa parte, João 14, 21, próprio Jesus dizendo, né, quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, amar Jesus, né, tem a ver com obedecer, com seguir os mandamentos, guardar os mandamentos. Bom, último ponto, característica da oração eficaz. Esse é de chamar atenção, né? Uma oração fervorosa. Elias, ele fez uma oração fervorosa. E aí eu coloco aqui uma pergunta para a gente. O que seria fervorosa? O que seria uma oração fervorosa? O que seria esse fervor? Será que tem a ver com fazer barulho? Será que tem a ver com será que tem a ver com a altura ao qual nós oramos? Ou com o tamanho da oração que nós fazemos? Ou com o sentimento que nós temos no momento de orar? O que é fervor, né? A gente para e pensa, bom, Elias, ele orou fervorosamente para não chorar. A Bíblia, em algum momento, fala que Elias estava lá pulando, rodopiando,
e orando em voz alta, e orando por um tempo muito grande. Ela não fala nada disso. Mas a gente atrela essa palavra a isso, né? Como se o fervor fosse algo que tivesse ligado ao sentimento, tivesse ligado a alguma reação que nós pudéssemos, vamos colocar assim, medir. É possível você olhar para as pessoas e você, eu estou vendo quem está orando fervorosamente. Bom, isso na verdade não é uma verdade. Por quê? Vamos lá. A palavra fervorosa aqui, no original, ela é ecteneia. E ela não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com intensidade no sentido de volume, não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com determinação, tem a ver com perseverança e tem a ver com dedicação. Olha isso. Então, uma oração fervorosa é uma oração onde nós colocamos dedicação em fazer. Nós colocamos perseverança e determinação. Agora, para e pensa nesse contexto, assim, de uma oração fervorosa. Se nós estamos orando por alguma coisa, pode ser há muito tempo já, com determinação, nós estamos perseverantes naquilo. E pode ser que a gente nunca orou em público, vamos colocar assim, nunca levantou a nossa voz para orar, aleluia, glória a Deus, mas nós somos considerados que temos uma oração fervorosa por conta da nossa determinação, dedicação e perseverança. Amém? Muito se confunde, né? Essa palavra fervor com barulho ou com sentimento. E esse é o engano, né? A obra do reino é baseada em quem Jesus é e o que ele fez na cruz. E não tem nada a ver com a forma como nós nos sentimos. Não tem a ver com o volume com o qual a gente ora, né? Mas sim com a sinceridade da nossa oração. Amém? Isso é uma coisa que pode trazer muito engano na mente das pessoas e talvez até impedir pessoas de orar, porque, eu não sei orar alto, eu não sei orar tão bem, eu não sei orar com tanta eloquência, e aquilo pode ser um limitante, porque a pessoa acha que aquele é o padrão, tem que ser, tem que orar gritando, né? Tem igrejas aí que ora, os caras parecem que colocam o microfone no máximo para poder estourar o microfone, né? Como se aquilo fosse um fervor. E não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa perseverança, determinação, dedicação e a nossa sinceridade. Amém, gente? Tranquilo? Uma dúvida até aqui? Se tiver, deixa eu ver o chat. Tem alguma coisa no chat? Tem não, né? Se tiver, alguém me ajuda aí, Vinícius. Me ajuda aí. Se tiver alguma coisa no chat, você me fala aí. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat também, tá? Se não quiser abrir o microfone. Mas também pode abrir o microfone, tá? Só lembrando esse ponto aí. Jesus, só para finalizar essa parte, ele ensina uma parábola, né? Que é enfatizando a persistência na oração. Está lá em Lucas 11, que tem a ver com pedir, buscar e bater, né? E os verbos dessa parábola, eles estão todos no presente contínuo. Olha só, colocando português no negócio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos pedir e continuar pedindo. Quer dizer que a gente tem que buscar e continuar buscando. E bater e continuar batendo. Ou seja, fala dessa perseverança, dessa determinação, dessa dedicação que nós temos que ter. Amém? Só para complementar aí com o texto. E aí, eu trouxe aqui, né, entrando de fato nos tipos de oração, né? A gente falou aí que vai ter a oração pessoal e a devocional. Antes, eu coloquei aqui alguns tipos de oração que é mencionado na Bíblia. Nós temos a oração da fé, né? Ali em Tiago 5 vai falar sobre isso, né? A oração de cura, a oração que tem a ver com a fé, nesse mesmo contexto que a gente trouxe aqui da oração eficaz. Nós temos a Bíblia falando de oração de concordância. Nós temos a Bíblia falando sobre a oração de petição, né? Ou traduzindo aí de pedido, ou então de súplica, que então tem a ver com nós de fato pedirmos, né? Falarmos da nossa necessidade, colocar nossos pedidos diante de Deus. A Bíblia ela fala sobre ação de graças. A Bíblia ela vai falar sobre intercessão. A Bíblia vai falar sobre consagração. Existem alguns outros tipos de oração, né, de tipos de oração que aparecem na Bíblia. Mas, com a finalidade de nós estudarmos, eu dividi em três tipos macros, que vão colocar assim, esses três vai abranger meio que todos. E também eu separei eles mais para o estudo, vai ficar mais claro à medida que a gente avançar aqui.
Isso não quer dizer que é daquele jeito, que tem que ser daquele jeito, que aquilo é o único jeito certo e correto. Não. É só dividido para que a gente possa estudar. Amém? E aí eu separei 3, então, para materializar isso mais fácil para o nosso estudo. Que é a oração pessoal, a devocional, que são as 2 que a gente vai ver hoje, e a oração intercessão. Amém? Todas, obviamente, tem Deus como alvo, né? Nós oramos a Deus, é a Deus que nós direcionamos a oração, mas temos uma vertente. A oração pessoal, a vertente é nós mesmos, tem a ver com nós como indivíduos. Então, a gente vai detalhar aqui, mas tem a ver com as nossas petições, tem a ver com a nossa transformação, tem a ver com a nossa edificação. O foco está em nós. A oração devocional já é uma devoção. Nesse caso, devoção, a nossa, né, devoção a Deus. Aí já é uma oração mais de contemplação, de adoração, de louvor. A gente vai ver também os detalhes sobre isso. E a oração de intercessão já é para outros, né, para terceiros, para outras pessoas ou situações. Amém? É quase que como o papel do sacerdote, que a gente vê lá no Antigo Testamento, né? O sacerdote, ele tinha o papel de ministrar a Deus, para ser ministrado por Deus, para ministrar o povo, para ministrar os outros. Então, ele ministrava a Deus, devocional, Deus ministrava ele, né? Respondia a ele, oração pessoal, transformação, e ele ministrava os outros, né? O povo, então, intercessão. Então, a gente vai seguir nessa linha de divisão, amém? 3 tipos de oração. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver. Tranquilo. Então, amém. Vamos, então, começar para a oração pessoal. E aí, a oração pessoal, como eu disse, ela é a oração pela liberação da bênção e do favor de Deus para a nossa vida. Amém? Para a nossa vida. Seja ela nossa vida pessoal, seja ela para a nossa família, seja para as nossas finanças, seja para o nosso ministério, seja para os nossos relacionamentos, seja para a nossa saúde, nosso trabalho, as circunstâncias que vivemos, etc. Tudo isso. Tranquilo? E aí, eu quero usar esse texto de Salmos 27, verso 4, é um versículo só, que eu acredito que é de conhecimento de todos. É um texto bem legal. Acho que tem músicas, né, tem músicas sobre este salmo. E eu quero usar ele para falar sobre a oração pessoal. Então, o que diz esse salmo, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Então vamos olhar por partes esse salmo e chegar em alguns pontos de reflexão. Começo aqui destacando já a primeira palavra, as 2 primeiras no caso, né? O primeiro ponto, melhor dizendo, que é uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E então vamos olhar por uma coisa. O que é uma coisa? Prioridade. Davi, ele, como rei, né? Davi que fala esse salmo aqui, né? Que escreveu esse salmo, ele podia ter praticamente tudo que ele quisesse. Ele era o rei, ele podia ter tudo. E aí, tem a passagem, né? Onde o profeta Natan, quando repreendeu Davi lá pelo adultério, que, né? A gente conhece a história, ele disse algo para Davi, da parte de Deus. Ele disse o seguinte frase, né, o seguinte texto que está em 2 Samuel. Eu dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor. Eu dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que eu estou falando isso? Só para materializar que Davi, ele era realmente abençoado, realmente próspero. Ele tinha tudo que ele quisesse, ele podia ter. E nesse texto ele mostra que onde estava a prioridade dele. Ele tem tudo, mas ele abre mão de tudo. Ele quer uma coisa. É uma coisa que, né, o texto continua, que eu peço. Uma coisa que eu peço. Ele podia ter tudo, mas ele resolveu só pedir uma coisa. E essa coisa tem que ser muito importante, você não concorda comigo? Para que ele escolhesse isso, né, em detrimento, né, no lugar das demais coisas. E aí, o ponto é, o que é essa uma coisa? Qual tem que ser a nossa prioridade? O que nós podemos aprender com Davi aqui, ou podemos olhar para esse texto como prioridade? A nossa prioridade tem que ser
o Senhor Jesus. Tem que ser buscar ele, tem que ser se entregar nele, ser transformado por ele. Essa uma coisa é a prioridade das nossas vidas, é o motivo pelo qual nós temos que gastar e desgastar as nossas vidas. Amém? E quando Davi ele fala dessa uma coisa, ele está falando disso. Quando Jesus ele fala para Marta, Marta, só uma coisa. É isso também. Quando Paulo ele fala que tudo para ele, que era lucro, se transformou em perda diante de uma coisa. Diante dessa uma coisa. Tá todo mundo falando da mesma coisa. Tá todo mundo falando de Jesus. Todos na Bíblia, né? Esses exemplos estão citando Jesus. E essa tem que ser a nossa prioridade. Então, o primeiro ponto, né, da oração pessoal, da nossa busca, né, por transformação pessoal, nós temos que ter prioridade. A prioridade das nossas vidas tem que ser o Senhor. Nós temos que conseguir organizar nossa vida, priorizar nossa rotina para buscar a Deus, para conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo. Amém? Então, prioridade é o ponto 1. Nota aí na sua mente, prioridade. Quem gosta de anotar também, né, toma nota aí. Mas no final vai ter o resumo, e eu vou mandar também o material. É só modo de falar. Bom, ponto 2. Peço. Então, a gente começa aqui uma coisa, prioridade estabelecida, que é Deus. Peço. O segundo ponto é peço. E o peço é o quê? O peço é a petição. Lembra que a gente viu lá atrás que tem, né, tipo de oração, tem o tipo de oração petição. Então, esse é o momento de pedir. Nós, né, no momento de oração pessoal, é normal, é comum, necessário que nós façamos nossas petições a Deus. Nós temos, sim, pedidos, nós temos que pedir, sim, pela nossa família, pelas nossas finanças, pelos nossos filhos. Nós temos que pedir, por mais que o Senhor conheça tudo, né, Ele sabe a palavra antes da palavra sair da nossa boca, mas a oração é um relacionamento, lembra? Então, por mais que Ele saiba, nós temos que falar isso. Então, é o momento de petição. Depois que nós definimos, né, o que é a prioridade das nossas vidas, o salmista, né, Davi, ele segue falando o que pediu para o Senhor, né, o que ele quer pedir. E as nossas orações, elas refletem quais são as nossas prioridades e a nossa dependência de Deus, para que nós possamos alcançar o que nós não conseguimos sozinhos. Jesus, ele diz isso na Bíblia, né? Sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos de Jesus, precisamos de Deus em tudo e para tudo. Até para viver aquilo que Deus planejou para nós, nós precisamos dele. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos dos recursos, nós precisamos da liderança de Deus, nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas. Amém? E aí nós fazemos petição, nós fazemos pedidos ao nosso Pai. Então tem que ter esse entendimento. Lembra que a gente lá na aula passada a gente falou disso, né, da oração do Pai Nosso, que Jesus ele coloca Deus nesse lugar de Pai. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Deus é o nosso Pai. E nós nos achegamos a Ele como filhos e colocamos esses pedidos de filhos para Pai. Tendo em mente que Ele é a nossa prioridade, amém? E aí tem um ponto importantíssimo, né, na questão da petição, do pedir a Deus. Que nós temos que saber pedir. E nós temos que pedir com sabedoria. Porque olha só, a Bíblia, em Tiago, ele fala sobre duas vertentes dessa questão da oração feita errada, né? Vamos colocar assim. O primeiro isso é Tiago 4, né, verso 2 e 3. Primeira fala, no primeiro versículo, ele fala assim, ó, nada tem porque não pede. Olha só isso. Então, a primeira vertente quem não ora, não tem como receber, não vai receber intervenção divina. Se a gente não está pedindo, como é que você vai receber? Então, tem o primeiro ponto, que é quem não está orando. Isso tem que ser um incentivo para que nós passemos a orar. Amém? E o segundo ponto, no mesmo texto aí, no verso 3, na continuação, ele fala assim, e quando pedem, não recebem, porque pedem mal. Olha isso, então tem quem não pede, e tem quem pede mal, quem ora incorretamente. Então, nós devemos orar corretamente. Mas aí a pergunta, como orar corretamente? Como saber como orar corretamente? Aí eu volto lá para a aula da semana passada. Lembra que a gente falou? Que tem a ver, então, com a Bíblia, com as Escrituras, com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e que nós temos que conhecer Deus. Então, nós temos que orar casado com a vontade de Deus. Amém? Nós temos que aprender com as Escrituras, e isso avançando no relacionamento com Deus, a maneira correta de orar. Amém? Obviamente, talvez quando a gente, no começo, a gente não sabe mesmo como orar, a gente não tem esse entendimento. Mas a partir de onde que a gente aprende? A partir das Escrituras. Então, orando em concordância com a Bíblia, fazendo orações bíblicas,
aí sim nós vamos corrigindo e levando a oração para esse caminho correto. Amém? Que tem a ver com as promessas de Deus, com a vontade de Deus e com as bênçãos de Deus. Amém, gente? Tranquilo? Até aqui? Reage aí comigo. Estão aí? Não abandona não, hein? E aí, glória a Deus. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida também, pode falar. Me para aí. Vou seguir, hein? Deus do céu, 8h30 já, né? Vamos embora, então. O terceiro ponto é buscarei. A busca, isso aqui já vai remeter ao entendimento de que tem duas partes envolvidas nessa história, né? A parte de Deus e a nossa parte. A gente está ali pedindo a Deus, né? A gente tem a prioridade que é Deus, mas nós temos que entender também que tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. Nós temos que sim que pedir ajuda, orar, clamar, mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade, da nossa atitude, né? Da nossa responsabilidade de buscar Ele. Essa busca é uma decisão e uma atitude do nosso coração. E tem também, a gente que lembrar, né, tá até o texto aqui, que tem uma forma correta de buscar o Senhor. Jeremias 29:13 diz isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Ou seja, nós temos que colocar todo o nosso coração nisso, toda a nossa intenção nisso, todo o nosso desejo nisso, toda a nossa vontade nisso. Nisso que? Em buscar Deus. É igual a parábola que eu citei ali há pouco, né? Do pedir, buscar e bater. Peçam e será dado a vocês, né? Busquem e vocês encontrarão. Então é possível encontrar. Batam e a porta será aberta. Pois o texto continua dizendo: pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então é o avanço do nível. A gente pede, né? Tá ali no começo, às vezes é igual fazer um paralelo aqui com uma criança, né? No começo, quando a criança é muito pequenininha, o relacionamento delas com os pais é pedir. Ela pede, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, me dá aquilo, tarana. É um monte de petições. Depois que vai crescendo, vai amadurecendo, aí já não é mais só petição. Aí você busca relacionamento, você busca ter um encontro para conversar, para falar, busca um conselho, você começa a buscar. Amém? Só fazendo um paralelo. E a oração é assim, talvez no começo da nossa caminhada, a gente tem muito pedido para Deus. Deus ajuda nisso, Deus muda aquilo. É um processo. Mas nós temos que caminhar para esse nível de buscar ter um encontro com Ele. Sabe? Os nossos momentos de oração, nosso momento de intimidade com Deus, temos que buscar a face dele, buscar Ele com todo o nosso coração. Amém? E ter esse encontro íntimo e real com Ele. Glória a Deus. Próximo ponto. Morar, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E aí isso fala sobre intimidade. A frase que Davi usa aqui, né, indica um coração completamente atraído por um lugar, que não era o seu próprio palácio. De novo, né, ele tinha tudo lá no palácio, podia ter o que ele quisesse, podia construir o que ele quisesse, mas não tinha a ver com isso lá. O que ele dizia era o quê? Naquele tempo, gente, Deus, ele não é que nem hoje, né? Jesus não tinha vindo ainda, então ele não habitava em nossos corações, como é hoje, né? O Espírito Santo não habitava em nós, né? Então, Deus, ele se manifestava ali em lugares, né? Tinha a questão da arca, né? Que era a presença de Deus. Então, o que Davi está falando aqui? Que ele não queria ficar onde não tinha Deus. Eu não quero encontros ocasionais. Davi não queria somente se encontrar, vou ali, tive um encontro com Deus. Não, ele queria era morar, ele queria viver a presença de Deus todos os dias da vida dele. Ele não queria a parte da religiosidade, sabe? Ele queria a intimidade, ele queria o relacionamento com Deus. Tanto é que quando Davi peca, ele é confrontado, ele fala assim, leva tudo, pega o palácio, pega o trono, pega a minha coroa, arranca tudo, pode arrancar tudo que eu tenho de bens, de tudo, mas não me tira uma coisa, não me tira o teu espírito, não me tira a tua presença. Davi entendeu esse lugar de intimidade, e nós precisamos entender isso, amém? Nós precisamos buscar isso, almejar isso, e hoje nós, né, temos, graças ao sacrifício de Jesus e tudo mais, nós temos hoje Deus habitando em nós, o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos nos relacionar de forma íntima com Deus, com o Criador de toda a terra. Nós podemos nos relacionar de forma pessoal e íntima com Ele, onde quer que nós estejamos. Nós não temos que ir até um local físico para ter um encontro com Ele, não. Aonde nós estamos, nós podemos ter um encontro com Ele, amém? E às vezes nós substituímos Deus por outras coisas. E eu não falo aqui nem de coisas ilícitas ou pecados, né? Às vezes a gente substitui relacionamento com Deus, a gente substitui intimidade com Deus por coisas, por trabalho, por família,
por lazer, sabe? É que nem a parábola do banquete lá, não, eu não posso, eu acabei de casar, não, eu não posso, eu acabei de comprar uma junta de boi aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver a terra, eu tenho um terreno. Então, isso fala muito dos nossos dias hoje, né? Os dias são tão corridos, o tempo parece que, né, é até mais curto, tem tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade, tanta correria, e às vezes a gente não passa dias e não entra nesse lugar de intimidade, de busca, né, de estar na presença de Deus. E isso tem que ser corrigido em nossos corações, amém? Para que nós possamos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, o próximo é contemplar. Né? Depois da intimidade vem a contemplação. Contemplar a beleza do Senhor. Amém? E aí, aqui, o contemplar tem a ver com reconhecer. Vai indicar o propósito pelo qual Davi queria estar lá na casa de Deus todos os dias. Ele queria contemplar a beleza do Senhor. Então, trata-se de deixar-se fascinar por aquilo que nós podemos contemplar. A obra das mãos de Deus, a criação de Deus, tudo aquilo que foi feito, a natureza, as belezas criadas. Sabe, tem a ver com termos um coração grato e enxergar tudo que o Senhor já fez por nós, já fez nas nossas vidas. Sabe, contemplar a benevolência, a misericórdia do Senhor. E também tem a ver com contemplar toda a beleza, contemplar o mar, contemplar as árvores, contemplar os animais, tudo que foi criado por Deus. Sabe, às vezes a gente perde isso. Aqui talvez nem tanto, porque aqui vira e mexe, você está andando 2 ruas, você está de frente com o mar, né? Cidade de praiana e tal, mas muitas pessoas às vezes vivem em cidades, centros urbanos, sei lá, São Paulo, cidades muito grandes assim, que a gente se vê numa rotina imerso numa selva de pedras, cheia de prédios, cheia de construção humana, cheia de tecnologia, é celular o tempo todo, é computador, você trabalha no computador, você no celular, chega em casa, é televisão. Então, tudo que a gente se expõe tem a ver com isso. E a gente não desfruta das belezas da criação de Deus. A gente não para e senta e olha, observa a natureza. Sabe como a Bíblia diz? Olha, observem os pássaros. Nossa, olha só, eles não trabalham, mas ali eles têm alimento, eles têm comida. Olha as flores do campo. A Bíblia, ela indica isso, né, para admiração, para contemplação da criação de Deus, né? Toda criatura, né, suspira pela criação de Deus. E às vezes nós passamos a nossa vida, passamos tempo da nossa vida sem desfrutar disso, sem viver isso. Então, esse momento, né, pessoal, veja que é um complemento de todas as coisas, né? Fazer isso, às vezes, tirar alguns momentos do nosso dia ou da nossa semana, né, à medida do possível, para isso faz parte da nossa oração, faz parte do nosso bem-estar, faz parte da nossa conexão com quem o Criador é, amém? E a obra da sua criação. Amém, gente? Tranquilo? Então tem a ver com desfrutarmos da criação de Deus. Estão aí comigo? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só, esse meditar aqui é estudar. A palavra traduzida aqui, né, por meditar, no original, é bacar. E, de acordo com o Lexo de Strong, significa buscar, perguntar, considerar ou refletir. Ou seja, tem a ver com o ensino. Em Levítico 13, ela é traduzida, essa mesma palavra é traduzida por procurar, falando do exame que o sacerdote precisava fazer. Ou seja, lá, né, quando um leproso, né, se apresentava ao sacerdote, ou quando ele era leproso e agora ele estava limpo, o sacerdote ele tinha que fazer um exame, examinar aquela pessoa para ver se realmente a lepra tinha ido embora, para saber se aquela pessoa estava purificada, para dar o ok, para dar o aval para ela, né? Então essa palavra tem a ver com isso, com esse buscar, com esse procurar, com esse examinar. De novo em Levítico 27, né, essa mesma palavra ela aparece com o intuito de investigar. Então, o que quer dizer isso, né? Só para trazer o contexto. A soma desses significados, né, desse bacar, fala de alguém que vai ao santuário de Deus, né, nesse caso aqui no templo, para estudá-lo, para examiná-lo, para investigá-lo. Todas essas expressões vão falar de alguém que decidiu procurar conhecer melhor o Senhor. Examinar, mergulhar nas Escrituras para conhecer mais sobre Deus, mais sobre a história, mais sobre tudo que a Bíblia pode nos oferecer. Então, esse vertente aqui, por que eu estou separando isso? Porque a gente vai falar de uma outra meditação no momento devocional, que é diferente do estudar. Aqui, a meditação, nesse sentido, tem a ver com estudar
estudar mesmo, de procurar mais conhecimento, aprender mais com as escrituras, amém? Então tem a ver com conhecer a história do povo de Deus, conhecer o povo judeu, conhecer um pouco ali sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, como que foi a história deles, como que eles viveram, saber sobre José do Egito, o povo, né, que foi escravo lá, a escravidão do povo, a Moisés, a libertação, como é que foram as pragas, tudo mais, etc, né? Estou só contextualizando aqui para trazer essa clareza, né? Saber sobre a Páscoa, a Terra Prometida e tal. Eu estava, até um parênteses aqui aleatório, eu estava lendo esses dias uma matéria lá dos Estados Unidos, que das igrejas dos Estados Unidos, né? É um pouco diferente aqui do Brasil e tudo mais, mas mais de 68% de pastores nos Estados Unidos nunca tinham lido a Bíblia inteira. Só um parênteses, né? Então, isso aqui fica, sabe, a vida do cara tem a ver com essa dedicação, o cara é pastor, e mais de 60% nunca leu a Bíblia toda. E o cara tá lá, a responsabilidade dele é de estar lá ensinando o povo, alimentando o povo, né? E ele não se deu o trabalho de buscar isso, conhecer isso, né? Não estou dizendo que é uma obrigação que a gente tem que ler, é mais um conselho, né? Seria bom todos os crentes, né, nós conhecermos as escrituras por inteiro, né, nós sabermos toda a história, e é de suma importância nós termos isso, né? Não precisamos seguir aqueles cronogramas, ler a Bíblia toda em X tempo, e aí você tem que ler tantos capítulos por dia. Eu acho legal esses cronogramas, eu já fiz, eu acho legal, mas talvez isso não é para todo mundo, não se aplica para todo mundo, né? Todo mundo não consegue isso, talvez aquilo sirva mais como um peso do que como um objeto de ajuda. Para quem consegue, é bom, que aí você se organiza, aquilo ajuda, você vai seguindo aquilo, mas não se aplica para todo mundo, não dá para pegar todo mundo e colocar na mesma caixinha, né? Mas, independente dessas ferramentas, é importante, nós como cristãos, né, que tenhamos essa experiência de conhecer a Bíblia como um todo, né, de conhecer a história como um todo e buscar as maravilhas que ele tem, né? É impressionante o quanto nós podemos aprender de Deus e a cada vez que nós lemos é uma experiência nova. Então, fica aí essa parte da importância de nós estudarmos, né, de nós conhecermos de fato a palavra de Deus. Amém? Então, oração pessoal, elenquei aqui os principais pontos, né? Tem a ver, então, com as nossas prioridades, termos as prioridades bem definidas. Tem a ver com petição, que é apresentar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos clamores. Tem a ver com a busca, que é a responsabilidade da nossa parte, amém? De buscar a Deus para ter esse encontro com Ele. Tem a ver com a intimidade, então, o relacionamento, né, que nós temos com o Senhor. Não só uma oração por costume, por regra, né? Eu vou orar porque eu tenho que orar nesse momento de oração. Sabe aquela oração automática? Vamos almoçar e ora pela comida? Não tem a ver só com isso, sabe? Tá orando, não, você ora todo dia, mas ora só por uma refeição. Não que esteja errado, sim, temos que orar, agradecer pela refeição e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que nosso momento de oração tem que ter relacionamento com o Senhor, amém? O quinto ponto, né? Sexto, ABCD, quinto. Contemplação, então, desfrutar da criação de Deus, né? Isso tem a ver com bem-estar nosso também. Isso aí já entra numa outra área, mas né, existem estudos científicos, psicológicos, que falam sobre essa disciplina da contemplação, né? De contemplar o mar, de parar ali, de tocar na areia, na terra e tudo mais, e ouvir as ondas e tudo isso, o quão isso faz bem para a nossa mente, né? Para a nossa saúde mental. Mas o foco tem a ver com desfrutar da criação de Deus, né? Dar esse louvor a Ele, ó Senhor, quão grande é o mar que o Senhor criou aqui, e maravilhosa a tua obra, e te adoramos. E aquilo vira um momento de oração, de relacionamento, também. E o ABCDF, o sexto, estudo. Tem a ver com conhecer e prosseguir em conhecer Deus, conhecer todo o evangelho, né? A gente fala do evangelho, que é uma boa notícia, né? Nós pregamos essa boa notícia, mas nós temos que conhecer a notícia, né, para nós pregarmos ela, para nós anunciarmos ela. Amém? Tranquilo até aqui, gente? Eu dei uma pequena acelerada por conta do tempo. Vocês estão comigo? Se estiver muito rápido, também fala comigo que eu diminuo, tento dividir a aula, só para não ficar no meio. Vocês não vão falar, né? Eu estou perguntando assim, mas tá rápido, para aí. Duvido que alguém ia falar, mas enfim. Vou mais tranquilo. Bom, vamos lá. Oração devocional. Amém? Então, oração pessoal, tranquilo, gente? Se tiver dúvida, fala aí. Tá tranquilo o chat aí, Vini? Me ajuda aí. Tá de boa, né? Aqui, acho que ficaria um pontinho aqui se tivesse. Não tem. Então, amém. Vamos em frente. Tá tranquilo. O pessoal tá guardando as perguntas pro final.
Glória a Deus. Vamos lá, então. Oração devocional. Como eu disse, né, o devocional tem a ver com a nossa devoção para com Deus, amém? O devocional é essa demonstração de devoção e admiração por algo ou alguma coisa, né? No nosso caso, obviamente, Deus. E aí fala-se muito, né, sobre o momento devocional que tem a ver com esse tempo que nós tiramos com Deus, né? E tá correto, tá tudo bem o termo, né? Alguns lugares, algumas igrejas chamam isso de tempo sozinho com Deus, né? TSD, eu já ouvi essa expressão. Tem até outros nomes, né? Não sei, talvez aí os irmãos já tenham vivido ou ouvido essas outras expressões, né? Mas todas que tem a ver com esse foco de ter esse tempo, né? Tirar esse tempo com Deus, sabe, aquele de fazer o seu secreto, né? Outro que falam isso, né? Ah, vou ter o meu secreto e tal. Existem algumas expressões que se usa para falar desse momento com Deus. E o que nós vamos olhar hoje, né? De novo, aqui eu reforço até, eu tinha comentado na pessoal, né, mas aqui eu escrevi mesmo. Não tem a ver com uma regra, com uma determinação absoluta, tem que ser assim, você tem que cumprir, isso aqui é um passo a passo, e não tem a ver com isso, tá bom? Não é uma sequência que é obrigatória, tá? Mas a gente fez desses pontos para classificar, trazer as características para a gente estudar e entender melhor para quando a gente olha para o todo, tá bom? E assim, é comum no nosso momento, né, de oração pessoal ter devoção a Deus, é comum no nosso momento devocional ter oração que tem a ver com a parte pessoal, intercessão, não tem nada de errado nisso, a gente não tem que separar numa caixinha, vou agora fazer uma oração pessoal, vou agora... Tá bom? Não tem a ver com isso, só para não trazer dúvidas, né? Mas a gente separou mais para o entendimento ficar mais claro, tá bom? Mas tudo tem a ver com a oração e tudo tem a ver com o relacionamento com Deus. Bom, dito isso, vamos lá. A oração, então, devocional, ela vai focar nessa adoração a Deus para que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo para amarmos mais a Deus e obedecermos mais a Deus e termos comunhão com Ele de uma maneira mais profunda, que é o desenvolver da vida cristã, né? É o crescer, né? O amadurecer, o santificação, tudo isso. E o momento devocional, né? Nossa vida com Deus, vamos colocar assim, é primordial e essencial para tudo isso. Amém? Então, separei aqui também, como no pessoal lá, características de um momento devocional. E aqui são só 5. Adoração, contemplação, oração, meditação e comunhão. E bem rapidinho a gente vai passar por cada um deles. Bom, a adoração aqui, acho que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, tem a ver com o louvor, né? Louvar a Deus. Mas não com o louvor, ministério de louvor, ou com o louvor música. Somente, vou ouvir um louvor aqui, você coloca uma música, ou falando do ministério de louvor da igreja lá. Tudo isso, tanto o ministério de louvor quanto as músicas, estão no processo de adoração, estão louvando a Deus, mas quando eu estou mencionando aqui o louvor, não estou falando especificamente sobre isso, sobre a música ou sobre o ministério de louvor, tá bom? Estou falando de louvar a Deus, uma adoração a Deus. E aí, a adoração, o louvor, né? Ocorre com expressões de louvor. Vamos lá. Eu acho que até na vigília do louvor falamos sobre esses pontos aqui, né? Então vou passar de forma mais rápida, mas só para a gente materializar, são as palavras no original que quando a Bíblia fala louvor, né, ou adoração, ela traz essas expressões de louvor que são diferentes. Às vezes a gente lê um texto ou está lendo os Salmos, por exemplo, que é muito comum, a gente sempre se depara com a palavra louvor. E as derivadas dela, louvor, louvai, louvem, e parece sempre a mesma, mas não é. Existem diversos significados que são expressões diferentes, e eu acho que vai ficar mais claro a gente falar na prática aqui, né? A primeira expressão de louvor, que a palavra louvor é traduzida, é yadá, que tem a ver com erguer os braços para reverenciar ou adorar a Deus. Também fala de atirar uma flecha ou uma pedra, né? Então tem a ver com isso. Quando essa palavra, essa expressão de louvor aparece no livro de Salmos, ela muitas vezes acompanha o sentimento de maravilhamento. Olha que palavra trava-língua aí. Maravilhamento. Ou rendição, ou uma entrega profunda. Tem a ver com o reconhecimento do poder de Deus e a ação de graças. Amém? A posição das mãos é para fora. É aquele louvor que, né? Cadê a câmera aqui? Que a gente adora assim, né? Claro, com a mão erguida lá em cima, mas com a mão para fora.
com segurança, né? E não com a mão para dentro, como se fosse receber algo. Então, o louvor Yadá é uma resposta a essa glória de Deus, né? Tem a ver com isso, com essa reverência à glória de Deus. Aí, temos um segundo, que é uma expressão de louvor Todá, que aqui já é um louvor de gratidão. É uma forma de expressar gratidão, louvando. Que aqui o levantar de mãos já é do receber, em formato de concha. E dá para ver na câmera? Acho que dá, né? E tem a ver com agradecer por algo que a gente ainda nem recebeu, sabe? São aqueles desafios que forjam a nossa fé e que nos ensinam a esperar e confiar em Deus, agradecendo por algo que nós nem recebemos ainda, sabe? É um sacrifício de louvor. E tem a ver com a compreensão pela fé, né? Não pelo nosso sentimento, de que ele é digno. Ou seja, não tem nada a ver com o que a gente está sentindo no momento, mas sim com o nosso entendimento de que nós somos gratos por Deus. Amém? O terceira expressão é zamar, ou seja, louvor zamar, que aqui sim tem a ver com produzir som, ritmos e músicas. Tem a ver com dedilhar, ou seja, então todo instrumento ali de corda, de algum jeito que dedilha, é um instrumento musical, ou cantar, ou seja, para tentar materializar. Então, quando o louvor, o ministério de louvor, né, agora, sobe para cantar, eles estão expressando um louvor zamar. Essa é a palavra no original. Amém? Tem a ver com a música, instrumentos musicais e cantar. O quarto expressão de louvor é barak, que tem a ver com ajoelhar-se, prostrar-se, bendizer a Deus e saudar. Então, olha só, às vezes a gente vai para um culto, olha como é importante esse entendimento. Então, o ministério de louvor está lá cantando. Amém? Eles estão lá, zamar, louvando. Nós, talvez, estamos ali sentados e nós, de repente, nos prostramos, nos ajoelhamos a Deus. Nós também estamos louvando Barak. Ou estamos com a mão erguida lá, estamos lá Yadá, ou Todá. Estamos louvando da mesma maneira. Veja só como é a união, né? O corpo, toda a igreja, como um corpo, ela está toda ela louvando a Deus. A importância de nós termos esse entendimento. Muitas das vezes fica na nossa mente, né? Na mente das pessoas, que o louvor é a música. Então vou lá, vou assistir o louvor. Eles estão lá, sobem, cantam, olha como cantam bem, olha só que notas bonitas, que acordes, que melodia e tal. E a gente está assistindo eles fazendo uma apresentação de música. Não tem nada a ver com isso. Louvar, cultuar ao Senhor ali na igreja tem a ver com várias expressões de louvor. E todos nós, ainda que não estejamos no ministério de louvor, nós estamos expressando louvor, sim? Seja com nossos cânticos, seja nos prostrando e ajoelhando, seja erguendo as nossas mãos. Amém, gente? Tranquilo? Até aqui? E tem mais alguns. Vamos lá. Olha esse eu gosto, hein? Quem me conhece sabe. Quinto, Shabbat, que é uma expressão de louvor, gritar em louvor e júbilo. Triunfar, é aquele, sabe, quase que comemorar. É uma celebração de fé que brota no nosso espírito, que só um grito, sabe, só aquele colocar para fora, verdadeiramente pode expressar o nosso júbilo, a nossa alegria. E algumas coisas não tem como ser sussurrada. A melhor forma é expressar através desse grito. Então, olha só, que legal. Talvez você nunca tinha ouvido isso, talvez já, mas talvez você nunca tinha ouvido isso. Não sei se você já reparou, às vezes está lá na igreja, no meio do culto, está tendo a música, e de repente você ouve uns gritos, você ouve aqueles glória a Deus mais alto que todo mundo, você ouve aqueles aleluia, ou uns gritos de louvor e júbilo. Isso é expressão de louvor. Amém? Também estamos louvando. Sexto, Tehilá. É uma outra expressão de louvor que tem a ver com cântico, mas aqui é o cântico espontâneo, um cântico novo. Não é uma música que já foi composta, que tem letra e que nós já conhecemos. É uma adoração espontânea, às vezes de uma oração ou de um clamor, e começa a nascer ali versos e declarações a Deus, e declarações proféticas, talvez, que se transforma nessa adoração. Muitas músicas, muitas canções que hoje são letras, que são gravadas, vamos colocar assim, nasceram de cânticos espontâneos, de cânticos novos, né? Os livros de Salmos mesmo é composto por muitos cânticos e faz parte da vida cotidiana, né, do povo judeu e da relação deles com Deus. Inclusive, quando o povo estava cativo lá na Babilônia, eles utilizavam muito dos Salmos, né, dos cânticos que continham os Salmos, né? Então, o Tehilá, que é esse cântico espontâneo, também é uma expressão de adoração, amém? E o sétimo
é o halal. Ah, esse é top. Esse tem a ver com vangloriar, celebrar. Olha essa palavra, explosão de entusiasmo, agir como um louco, brilhar ou delirar. Olha isso. Nós podemos dizer que esse é o tipo mais extravagante que tem de louvar, de expressar louvor. Nós só conseguimos louvar halal ao Senhor a pessoa que tem um contato com o conhecimento de Deus, que conhece os atributos de Deus, que conhece a glória de Deus, porque já está num nível que assim, se a gente não conhecer a Deus minimamente, não tem como nós expressarmos um louvor tão extravagante, sabe? Então, quem medita na beleza de Deus, quem ama a presença de Deus, é capaz de expressar esse tipo de louvor, é capaz de agir como um bobo na presença de Deus. Sabe, lembra a passagem de Davi? Davi, quando ele está trazendo a arca, ele entra dançando na presença de Deus, se fazendo como um bobo. Até a Mical acha aquilo ruim, tal. Enfim, mas a questão é a expressão de Davi dançando, se agindo como um louco ali, com muito entusiasmo diante da presença de Deus, que Davi entendeu. Davi tinha esse lugar de intimidade que ele entendeu. Então, o louvor halal é essa resposta empolgada e contagiante do conhecimento que temos da glória de Deus. Amém? E a raiz da palavra aleluia, que no inglês é hallelujah, vem do halal. Amém? Então, quando nós gritamos aleluia, com explosão de entusiasmo, também estamos expressando esse halal. E aqui eu queria, todos eles têm muitos exemplos bíblicos e, de novo, eu vou falar da apostila. Tem a apostila que eu vou mandar. Na apostila tem isso bem detalhado, com salmos que mostram qual é o texto, do salmo, que aquele louvor tem o significado A, ou B, ou C. Mas aqui eu vou materializar esse último, só para a gente se alegrar junto aqui, que é o Salmo 150, acredito que todo mundo conhece também. E o Salmo 150, ele diz assim: aleluia. Já começa com aleluia, né? Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com dança, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Olha só, então é um salmo que começa com aleluia, termina com aleluia, e fala diversas formas de louvor. Louvem com isso, com aquilo, com música, com cântico e tudo mais. E aí, o que é legal aqui é que esses louvem desse salmo aqui, é aquilo que eu falei, aqui é a palavra halal. E aí, se a gente substituir esses louvem pelo significado de halal, como que ficaria esse salmo? Quem lembra dos significados lá? Vamos comigo, então. Delirem, hajam feito bobos, celebrem. Então vamos trocar e ler de novo? Aleluia! Celebrem a Deus no seu santuário. Façam-se de bobos no seu poderoso firmamento. Tenham uma explosão de entusiasmo pelos seus feitos poderosos. Hajam como loucos segundo a imensidão da sua grandeza. Delirem ao som da trombeta. Vangloriem com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e com dança. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Tenham uma explosão de entusiasmos com símbolos sonoros. Delirem com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, celebre ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico maluco. Gente, então, olha só, a adoração, o louvor, acredito que deu para materializar bem, são expressões de diversas formas. Então, que esse entendimento esteja na nossa mente, sabe? Quando nós formos por um culto, que nós não sentemos na cadeira e assistimos pessoas cantando, não, que nós sejamos participantes, louvando a Ele, com grito, com palmas, com cânticos, com se fazendo de bobo, celebrando, com cânticos novos, amém? Com levantar das nossas mãos, tudo isso é louvar a Deus, tudo isso é adoração, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, tem mais alguns aqui, né? São outras expressões de louvor. Bater palma. Então, a gente, muitas vezes, estamos lá no louvor junto e bate palma em concordância. Bater palma é uma expressão de louvor. Dizer amém,
Então, amém, a gente está lá em concordância com aquilo que está sendo dito, né? Basicamente é que assim seja. Então, nós estamos cantando algo, ou né, tá tendo a pregação de algo, nós estamos clamando amém, estamos expressando louvor também. A dança, né? Louvem eles com seu nome, com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa, né? O Salmo 149 fala isso, a gente vê Davi entrando, dançando na presença de Deus, né? Então, dançar na presença de Deus também é uma expressão de louvor, amém? Glória a Deus, esse é a adoração dentro do momento devocional. E aí a gente vai para a contemplação. E para contemplar, nós precisamos conhecer, amém? A fim do estudo, eu separei a contemplação de duas maneiras, para ficar didático. Mas o contemplar, ele vai ser das duas formas. Da forma que a gente viu lá no momento pessoal e dessa forma aqui. Então, só recapitulando, como que a gente viu lá no momento pessoal, né? Na oração pessoal. Nós focamos na contemplação na obra de Deus. Lembra? Contemplar a criação, aquilo que o Senhor fez, contemplar a natureza, o mar, as obras da mão de Deus. E aqui na contemplação devocional, o foco é em contemplar quem Deus é. É contemplar os atributos dele, a majestade dele, a grandiosidade, santidade, beleza, etc. Então, tem tudo a ver com o que a gente viu na primeira aula, sobre o conhecimento de Deus. Lembra? Trouxe aqui as palavras para trazer na mente. Quem viu a primeira aula ainda vai lembrar. Quem não viu, vai subir no YouTube, depois assiste lá, que estava legal. Que tem a ver com a cognoscibilidade, que é o quê? Quem lembra? É a possibilidade de ser conhecido, ou seja, Deus, ele se permite ser conhecido. Então, é possível conhecermos a Deus. Amém? E o outro são os atributos de Deus. O que são os atributos? São as características. É a forma com que nós podemos conhecer a Deus. E aí, bem rápido, como é que era? 2 tipos de atributo. Os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que ele não comunica conosco, ele não compartilha com nós, seres humanos, ou seja, a onisciência dele, a onipresença, a onipotência, são esses atributos mais divinos, vamos colocar assim, que ele não compartilha com o ser humano. E tem os comunicáveis, que ele compartilha. Então, é a beleza, é a santidade, são esses tipos de atributos que nós podemos, né, como seres humanos, viver numa fração, né, claro que não na completude de Deus, mas viver uma fração disso, ou seja, amor. Amor é um atributo de Deus que nós podemos viver uma parte disso, uma fração disso. Amém? Então, tem tudo a ver com isso, com contemplar quem Deus é. E aí eu trago um texto aqui, né, que é Apocalipse 1, acho que todos conhecem também, que fala sobre isso, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Quem diz? O Senhor Deus. Então ele está dizendo sobre quem ele é. Tem a ver com o quê? Conhecê-lo, com os atributos dele. Então aqui entra a nossa contemplação. E o texto continua. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha isso. Aí aqui fala de características dele. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Olha só, então isso aqui não é exatamente literal, mas é uma expressão declarada aqui por João, né, a partir da fala do próprio Deus, né, de Jesus, para que nós consigamos ter uma imagem na nossa mente de contemplar. Como que nós vamos contemplar Deus? Então, aí entra um pouco, né, da nossa imaginação, mas contempla ele, sabe aquilo, ver com os olhos fechados? Fechar o olho e ver o alfa e o ômega, aquele que tem olhos como chamas de fogo. Pensa olhos como chamas de fogo. Pensa o cabelo branco, pensa os pés como latão, sabe? Pensa na mão dele, 7 estrelas, na boca uma espada de 2 gumes. A face dele brilhava tanto quanto o sol. Já olhou para o sol, gente, no seu fulgor? Olha para o sol meio-dia, tenta olhar para o sol. Quantos segundos você consegue ficar com o olho aberto olhando para o sol? A face de Deus tem esse brilho. Então, isso tem a ver com a contemplação de quem Deus é. Amém? Mas, de novo, foi separado só para o nosso estudo, né? Contemplar tem a ver com contemplar ele, quem ele é, e também contemplar sua obra, né? Sua criação. Amém? Estou acabando já. Eu sei que avançamos 5 minutinhos aí, mas eu peço, acho que são mais 10 minutinhos, a gente já finaliza para não interromper esse tópico no meio, tá bom? Bom, oração
A gente vai falar de oração na prática mais no final, mais para frente, né, nas próximas aulas. Então, eu foquei aqui, dentro desse momento devocional, a oração no Espírito. Amém? Então, tem a ver com a nossa oração no Espírito. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, né? Pois, se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Eu vou orar com o Espírito, mas também eu vou orar com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, esse texto aqui ele já fala muito sobre a oração em línguas, né? A oração em línguas, o nosso entendimento está infrutífero. A nossa mente ali, a gente não está pensando no que a gente está orando. A gente está falando uma linguagem que a nossa mente nem conhece. E depois que Paulo ensina a respeito da oração em línguas, ele declara, né? Ainda em Coríntios 14, ele fala, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha isso. Então, Paulo, ele vê o falar em línguas, até, né, se coloca ali como fala em línguas mais que os outros, como algo bom. Ele agradece a Deus por usar essa ferramenta, vamos colocar assim, né, por usar a oração em línguas. Efésios 6 também diz, né, no verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. E Judas também, capítulo 1, verso 20, diz, né? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, tudo isso tem a ver com a oração no Espírito, com a oração em línguas, né? Tem mais um texto aqui, mais dois. Romanos 8, 26, né? O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, às vezes a gente nem sabe o que orar, nem sabe que palavras orar, ou por que situação orar, mas o próprio Espírito Santo, usando a nossa oração no Espírito, a oração em línguas, ele intercede através das nossas vidas com essas orações, né, com esses gemidos inexprimíveis, com essas orações no Espírito. Amém? E em Coríntios de novo, né, Paulo afirma que quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Amém? Então temos aqui os textos, né, para embasar o incentivo à oração em línguas. E qual é o propósito dessa oração? Qual é o propósito da oração em línguas? Edificação pessoal. Amém, gente? Porque a oração em línguas é uma oração para edificação pessoal. Orar em línguas fortalece o nosso espírito e edifica-o internamente. Tem a ver com a intercessão, permite que nós intercedemos por situações ou pessoas sem conhecimento prévio, confiando que o Espírito Santo guia essa oração, né, com base nesse texto de Romanos. Tem a ver com um louvor perfeito, vou colocar assim, né, essa descrição, porque é uma forma de adoração que transcende a limitação do nosso entendimento humano, permitindo louvar a Deus de forma plena, na linguagem do Espírito. Amém? E também, o quarto propósito, sensibilidade espiritual. A prática contínua, né, da oração em línguas desenvolve uma maior sensibilidade à voz e à direção do Espírito Santo. Sabe, tem a ver com aquela questão, o testemunho interior, né, não sei se todos já tiveram aquela experiência, sabe, de você ter uma sensação, uma impressão de que você está ouvindo Deus claramente. Isso é um desenvolvimento, né, de uma sensibilidade espiritual à voz de Deus. Amém? Então, a oração em línguas tem esse propósito, a oração no Espírito. Amém? Então, é importante, né? É bom, Paulo, ele instrui isso, ele ensina isso, que tenhamos momentos de oração em língua, né? Até o texto que eu li em Efésios, ora em todo o tempo. Então, às vezes, a gente está ali, estou dirigindo, sua mente está infrutífera, cara, prestando atenção no trânsito, tem que dar seta, tem que ir, estou indo para o lugar que eu estou indo, tem que pensar na rota, mas o teu espírito, a gente pode estar ali clamando, declarando, orando, e isso traz, né, edificação, traz sensibilidade espiritual e tudo mais. Amém? Tranquilo, gente? Vocês estão comigo ainda? Reage aí para eu ver. Amém, glória a Deus, mano, pela sua vida. Aí, várias curtidas. Meditação, quarto ponto. Estou encerrando já, falta só dois. A meditação aqui, essa palavra, meditação, ela é hagar no original. E ela significa o quê? Significa resmungar, falar, proferir, rosnar, refletir ou murmurar. Olha só. Aí a gente tem os textos, né, conhecidos de Salmo, capítulo 1, e Josué, capítulo 1 também, que falam acerca de meditarmos, né, meditarmos nas Escrituras, meditarmos na lei do Senhor, meditar no livro da lei, de dia e de noite, né, os dois textos usam a mesma expressão, né, meditar de dia e de noite. E aí o que eu quero trazer aqui é que a meditação, que está dizendo aqui, que é o que a gente está falando, esse Hagá, não tem nada a ver com a meditação oriental.
Sabe aquela meditação que talvez a gente já ouviu falar em algum lugar, aquela meditação de se esvaziar, desliga sua mente, se desconecta de tudo. Não tem nada a ver com isso, gente. É, na verdade, o oposto, é o contrário. A meditação bíblica tem a ver com se encher da palavra de Deus. Tem a ver com ruminar, com resmungar, com murmurar. São variações dessa palavra. E o que é isso? O que é ruminar? Quem sabe? Vamos lá, o gado, né, normalmente, bota aí uma vaca, uma ovelha, os animais, eles comem, eles vão lá, comem a grama, tal, e aí eles engolem, e depois aquilo ali fica ruminando, eles ficam ali mastigando, eles ficam ali tirando os nutrientes, eles ficam ali por diversos momentos continuando aquela mastigação, sabe? Tem a ver com isso. Tem a ver com gastar tempo se enchendo daquilo, se enchendo da palavra de Deus. Então, quando a gente fala lá na oração pessoal sobre o estudo, tem a ver com mais o buscar o conhecimento, o aprendizado para uma aplicação nas nossas vidas, para aprender. Podemos até colocar assim, uma parte mais teológica, vamos dizer assim, né? uma linha de estudo mais ampla, a gente ter uma visão panorâmica da Bíblia e tudo mais. E já aqui a meditação tem a ver com porções menores, tem a ver com ouvir e repetir aquilo, de repente escrever, pensar naquilo, até que aquilo se torne uma verdade. Por exemplo, vamos lá, um texto, me ajuda aí, um texto aleatório, Romanos, que vai falar lá que Deus nos chama para clamá-lo Abba Pai. Então a gente lê aquele simples texto, lê Romanos lá, e que um versículo, e aí aquilo fica na nossa mente. Você fica assim, nossa, Abba Pai, mas Abba significa paizinho, tem a ver com intimidade. Então nós como filhos, nós somos filhos de Deus. Como que é ser filho? Você começa a pensar naquilo, você começa a pensar no que aquele texto está dizendo. Então aquele texto está dizendo que Deus é o meu pai, que nós podemos chegar a ele como filho e Deus como pai e clamar, paizinho, estou aqui diante da tua presença. Então pensa, como que é um filho, como que é um filhinho pequeno chegando, às vezes, sabe, quando uma criança pequena quer alguma coisa, ele chega, papaizinho, querendo agradar para conseguir alguma coisa, sabe, tem a ver com isso, então tem a ver com essa meditação, pra você ficar com aquilo na cabeça, você passa 1, 2 dias, talvez até mais, você tá com aquele texto, cara, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus, eu posso me achegar a Deus como pai, como essa intimidade de papaizinho, eu posso chegar diante do Deus criador de todo o universo, o criador de tudo, que se fez criatura para entrar dentro da criação, para me salvar, para me colocar numa posição de filho desse Deus maravilhoso. Entenderam? Tentei materializar aqui o que tem a ver com essa meditação. Então tem a ver com isso aqui, claro, dei exemplos, né? Mas tem a ver com isso, com pegar um texto, uma porção pequena, não necessariamente, não é uma regra, tem que ser um versículo, não tem que ser esse versículo que eu falei, é só um exemplo, mas é pegar uma porção da palavra e ficar meditando naquilo, resmungando, ou até o resmungar, né, é um contexto dos judeus, né, não sei se já viram essa expressão, você fica ali, parece que tá falando, você tá resmungando ali baixinho, que você nem ouve o que é, tem a ver com isso, os judeus, eles faziam isso, repetiam os textos, para decorar, né, a Torá ali na situação deles, mas tem a ver com isso, com gastar tempo nisso, para ser transformado, para que aquilo se torne uma realidade na nossa vida, amém? Então, a meditação tem a ver com isso, se encher disso, se encher da palavra de Deus, a ponto de sermos transformados pela verdade que contém nela. Amém? Vocês estão comigo? Fez sentido? Ficou claro? Glória a Deus. E comunhão, que é o último, que significa harmonia no modo de sentir, pensar ou agir, identificação, né? Então, sabendo disso, é possível entender que comunhão com Deus diz respeito a quê? A levar em consideração o que Deus pensa, a levar em consideração como Ele quer que nós hajamos e sintamos e tenhamos harmonia com Ele. Olha só, 2 Coríntios 13, né, aqui é um texto conhecido, né, que é a bênção apostólica, né, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, olha só, a comunhão com o Espírito está no mesmo nível de igualdade do amor de Deus, e Deus é amor, né, a expressão de amor é Deus, e a graça do Senhor Jesus. Gente, olha só, a graça, o amor e a comunhão está no mesmo lado, sejam todos com vocês. Então, olha a importância da comunhão. 1 João também fala sobre a comunhão, né? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E aí, o que tem a ver essa comunhão? Tem a ver com parar e ouvir.
é a disciplina da quietude, sabe? Às vezes a gente entra num momento de oração, às vezes a gente está acostumado a orar, a gente às vezes está na correria, não, eu só tenho 15 minutos, 30 minutos para orar. A gente entra na presença de Deus e às vezes a gente gasta os 30 minutos na petição, ou às vezes a gente gasta os 30 minutos na adoração, louvando e tal, mas a gente não gasta nenhum tempo quieto, ouvindo, sabe? A ler as escrituras e parar e refletir, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a sua vontade para hoje? O que o Senhor quer? A gente vê diversos exemplos do Espírito Santo, principalmente em Atos dos Apóstolos ali, falando com os apóstolos, falando com Paulo, dando direções. Paulo estava indo, às vezes, para um lugar, evangelizar, pregar o evangelho, que é coisa correta, que é o que ele fazia, que era a vida dele. O Espírito Santo falava assim, não vai para lá. E olha só, já pensou se Paulo não estivesse ouvindo, se Paulo não estivesse em comunhão para ouvir aquela direção? E às vezes, muitas das vezes, nós podemos estar numa correria da nossa vida, e até mesmo na nossa vida de igreja, ou de oração mesmo, mas nós não paramos no momento de oração para gastar tempo em ouvir a Deus, em ouvir a vontade dele, ouvir o Espírito Santo, dar uma direção. Então, é muito importante que tenhamos a comunhão como uma disciplina também, né? A quietude, para ouvir a Deus. Amém? E Amós diz, né? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, Deus comunica aquilo que ele vai fazer, né? Temos um momento com Deus onde não só pedimos, mas paramos para ouvir o que ele tem a nos dizer. Amém? E aí eu acabo aqui, resumindo, basicamente nós falamos sobre a oração que é enraizada na fé, que tem a ver com a confiança na vontade de Deus, a oração no contexto de bons relacionamentos, a oração a partir de um estilo de vida de retidão, caráter piedoso, oração fervorosa, que nada tem a ver com barulho ou sentimento, mas tem a ver com perseverança e dedicação, e nós falamos da oração pessoal, né? Ter prioridade definida, pedir, buscar, que é nossa responsabilidade, intimidade com o Senhor, que é relacionamento, contemplar a obra da criação dele, que tem a ver com o nosso bem-estar, e estudar, né, para conhecer cada vez mais ao Senhor e conhecer a Bíblia, conhecer a história. E aí, nós entramos no devocional, olhamos sobre a adoração, o louvor, né, as diversas expressões de louvor que existem, falamos da contemplação focada em quem Deus é e nos seus atributos, a oração no Espírito, a meditação sobre refletir e se encher da palavra de Deus e a comunhão que tem a ver com a disciplina da quietude, a intimidade e o relacionamento com Deus, amém? E eu encerro dizendo que orar é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Orar é constância, dedicação e disciplina. Orar é relacionamento e intimidade. Orar é dependência de Deus. Orar é experimentar poder sobrenatural. Amém? Desculpa que eu avancei um pouco tempo, um pouco não, né? 15 minutos do tempo foi avançado, mas só para a gente não parar no meio, glória a Deus. E eu queria ouvir vocês, dúvidas, perguntas, contribuições, por favor. Fiquem à vontade, abre o microfone, fala comigo. E aí, gente, um de cada vez, fala comigo. Fala, Roberta, glória a Deus, levantou a mão, fala aí. Boa noite, irmãos. Paz. Boa noite. A minha internet está falhando um pouco aqui, vocês estão me ouvindo? Tô sim, pode falar. Beleza. É só uma contribuição mesmo. Assim, o pastor Fernando, eu não sei quem estava ontem no culto, mas ele falou assim, exatamente, tem muito a ver com o que você compartilhou hoje. E assim, veio como linkar mesmo, né, o que ele falou com a aula e com a gente entender que nós precisamos, de fato, aprender a orar e orar a palavra de Deus. Nós precisamos, além de conhecimento, né, como sempre o pastor Fernando fala, a gente sempre traz essa verdade, além do conhecimento, nós precisamos, além da letra, a gente precisa conhecer ao Senhor Jesus, né, e uma das formas é a oração e a leitura da palavra. E algo que me chamou a atenção, Diran, que você falou, foi sobre, deixa eu ver aqui se eu vou lembrar, anotei aqui, peraí, sobre a oração ser fervorosa, você falou, né? Que não tem a ver com gritos, com orar alto, nada disso. Tem a ver com a perseverança, a dedicação e a sinceridade na oração.
E algo assim que eu quero compartilhar aqui, que tem queimado meu coração, é sobre a gente não precisa sentir nada, no sentido de emoção, sabe? A gente não precisa sentir arrepios, a gente não precisa disso para entender que Deus ele nos ouve, ou que Deus está presente. A gente precisa transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar no que a palavra diz que Ele está conosco. E onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, Ele está presente. Então, assim, a gente pode sentir, óbvio, a gente pode sentir, né, a manifestação da presença de Deus, ela é muito maravilhosa. Quem não quer, né? Quando a gente está na presença, ele enche o ambiente, né? Nós falamos sobre o mover, é maravilhoso. Mas e quando ele não opera dessa forma, né? Porque Deus, ele não tem obrigação de se manifestar. A gente gostaria. Mas e quando ele não se manifesta dessa forma, você não sente nenhum arrepio, você não chora, você não, né, não tem nenhum sentimento. É sobre isso. Resumindo, não tem a ver com emoção, não tem a ver com sentimento. Tem a ver com o entendimento do que é orar, do que é falar com Deus, que Ele nos ouve e que Ele está presente. É sobre isso, né? A gente não ir para esse... Porque muitas vezes, talvez, né? Não sei, eu tenho passado por isso algum tempo, vamos dizer, alguns anos, né? Porque às vezes eu ia orar, né? E eu era uma presença tão poderosa, tão gloriosa, assim, manifestação de Deus, que todo mundo sentia que estava, né? A maioria das pessoas. Mas aí eu comecei a orar e, tipo, um tempo eu não sentia nada. Eu falava, Deus, tem alguma coisa errada. E Deus falou comigo, não tem nada errado, Roberto. Isso tem a ver com maturidade, né? Tem muito a ver com maturidade. Você entender que você não precisa de sentimento. Você não precisa sentir nada. É só você entender que eu estou presente. Então, assim, às vezes você vai sentir? Sim, mas às vezes que você não sentir, saia do ambiente, saia do seu lugar de oração entendendo. Eu me relacionei com o Senhor. Eu tive um tempo de intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus. É sobre isso, só compartilhando como é que foi poderosa a aula, com a pregação de ontem, aqueles que não estavam no culto, ouçam a palavra também do pastor Fernando, porque vai contribuir muito com a aula de hoje. E eu acredito que a gente, como igreja, Fornalha, estamos indo para esse lugar de maturidade, na oração e no relacionamento com Jesus. É sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Contribuição muito importante. Realmente, né? Eu só citei ali sobre isso, mas é algo que vale a pena falar, realmente muito boa. Obrigado. É porque tem a ver sobre isso, né? O sentimento, a gente está sujeito às nossas emoções, está sujeito à nossa carnalidade, vamos dizer assim. Pode ser que tenha dia que a gente, sei lá, viveu um dia no trabalho, na vida, que você está feliz, e aí você vai para um culto e espera um sentimento feliz. E aí o sentimento condiciona o tempo que a gente vai ter com Deus. Não pode ser assim, né? Se tiver sentimento, que nem você falou, né? Se sentirmos algo, amém, glória a Deus, experimentamos algo. Mas se não tiver, Deus agiu do mesmo jeito, né? A palavra dele não está condicionada ao sentimento que nós humanos sentimos, né? E é importante falar isso, glória a Deus. Mais alguém? Fala aí, cadê? Vou falar o nome, Alvine, Cris, Érica, fala aí. Rose, Camila, Érica, aí, fala aí. Paz, boa noite a todos. Aula poderosa, nem precisava de falar mais nada, né? Que já está tudo bem esclarecido. E como é poderoso, né? Como a irmã Roberta falou aí, orar, né? Orar a Deus, falar com Deus, a intimidade que a gente tem com Ele em todo momento, todo instante. E isso que a irmã Roberta falou sobre a questão da oração, às vezes da maneira que a gente se expressa, não só na igreja, mas em casa também. A gente tem como se diz, né, essa experiência com Deus, que tem dia que parece que você está assim, tão desenvolvida ali, né, você sente Deus ali, e tem dia que parece que você está tão assim, não desanimado, mas sua oração parece que está aquela oração ali, né, parece que Deus não está ouvindo, e você não sente nada. Eu já passei essa experiência e ainda passo várias vezes, mas a gente sabe que Deus, ele é um Deus que está a todo momento presente.
a oração, né, se verdadeiramente ela for uma oração direcionada a Ele, e assim como é feito no céu, for aqui na terra, vai chegar até o trono dele, e Ele vai responder conforme a vontade dele. Então, assim, não importa se hoje eu amanheci disposta a orar, animada, ou amanhã eu amanheci um pouco desanimada, mas não podemos deixar de orar. Não importa a quantidade de tempo que eu vou estar orando, se um dia eu oro 2 minutos, se outro dia eu oro 10, se um dia eu oro 1 hora, se um dia, né? Não importa, é a intimidade com Deus. Não podemos deixar de estar neste lugar de buscar ao Senhor. E eu me cobro muito nessa questão, porque eu falo que eu já fui uma mulher de muita oração. Eu orava muito e eu sinto que eu tenho me relaxado nessa questão. Não é assim só porque eu não quero, a correria do dia a dia, o cotidiano, mas eu já tive vez de passar madrugadas orando. Então, assim, e é maravilhoso. Nossa, eu tenho certeza que muitos irmãos aí já passou a experiência assim, de passar horas e horas na presença do Senhor orando, e é maravilhoso. Então, assim, estar neste lugar. Né, a oração sobre o expressar também louvor, e como o irmão falou, foi maravilhoso, né? Eu não anotei os nomes porque é difícil, né? Mas eu guardei cada um aí, assim, eu creio que cada um nós temos um pouquinho, né? Tanto de expressar com as mãos, como adorando, quando a gente dá vontade, tem hora que a gente deve sair pulando pela igreja, né? Tem dia que a gente está assim, tão animado, assim, que é como se o céu descesse naquele lugar e ali não existisse mais a terra, o próprio céu fosse ali. Então, se dá vontade, a gente sai assim mesmo, né, adorando o Senhor pelo meio da igreja, e é maravilhoso quando a gente se coloca no lugar de adoração, verdadeiramente com o Senhor. Então é isso, pegando um pouquinho que a irmã Roberta falou aí, essa questão da oração, é saber verdadeiramente que o Senhor Ele ouve, né? Não é só você, estou sentindo Deus aqui, tem hora que a sua voz sai um pouco mais alta, tem hora que você, né, parece que está um pouco mais, não é o desânimo, é um momento, é aquele momento, mas o Senhor está presente, Ele está ali presente a todo momento, né? Então é isso, maravilhosa aula, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Sobre os nomes, está na apostila, eu vou compartilhar a apostila depois, aí vai estar tudo certinho lá, vai ter as palavras, né, que eu falei, no original, o significado, e vai ter texto que exemplifica aonde aquela palavra foi aplicada. Eu vou mandar a apostila, depois eu vou mandar, eu preciso só colocar ela ela está no Word, né, eu vou colocar ela no PDF certinho, converter ela e mandar para todo mundo. Vai ter os detalhes em tudo lá. Amém? Mais alguém? Oi. Amém. Fala aí, Cris. Graça e paz, irmãos. Tudo bom? Estamos felizes, né, com essa aula. Glória a Deus. É um tempo muito precioso, né? Tempo de ativação mesmo. Olha como a gente ficou animado com essa aula, todo mundo, né? Você viu quantas reações, e realmente é um tema, assim, que é maravilhoso aprender, ouvir, enfim. É muito bom, Dira. E você falou rapidinho sobre a questão da comunhão, né? E eu achei muito interessante, porque comunhão é ter tudo em comum, né? Quando a gente pensa em relacionamento, né? Comunhão de bens, comunhão da mesa, é ter tudo ali em comum. Então, realmente, a gente precisa amadurecer nesse lugar, porque eu acho assim, verdadeiramente nós sabemos que Deus nos ouve, né? Isso a palavra dele nos garante, ele realmente nos ouve. Mas será que nós paramos de fato para ouvi-lo, né? Então, assim, Deus é um Deus que fala, e eu acho que a gente precisa amadurecer mais nessa questão de ouvi-lo, porque realmente a gente suplica, a gente ora, a gente pede, né, a gente tem as petições, enfim, e é uma bênção isso, é um lugar mesmo, né, que nós temos de acesso. Eu acho que eu estou aqui reflexiva, né, estou ruminando, e eu acho que, de fato, a gente precisa aprender a ouvir, né.
eu tenho orado e pedido para que o Senhor revele o coração dele para mim, sabe? Falo, Senhor, me revela o teu coração, o que tem no teu coração, porque às vezes tem tanta coisa no meu, e eu quero falar, e orar, e pedir, e a gente precisa de fato aprender, né, a contemplar, a ouvir, a se acalmar, e realmente a ter comunhão, né? Porque Deus fala, né? Ele ouve, mas ele também fala. Então a gente precisa ouvi-lo. A palavra fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, enfim, fiquei reflexiva nessa parte. Realmente a gente precisa aprender a ouvir mais, né? Não apenas falar, e precisamos falar, mas precisamos ouvir também, porque o Senhor tem muito para falar conosco, né? Ele quer se relacionar, ele quer nos direcionar. Então, que a gente possa ouvi-lo mais. Amém. Obrigada pela oportunidade, como minha irmã. Uma bênção, gente, estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Só uma observação. A aula realmente muito boa, não tem o que acrescentar, né? Mas só para um testemunho pessoal, aquilo que você falou, Gina, a respeito da quietude, né? E acabou coincidindo também com o que a Cris falou sobre a ouvir e tal. Como é difícil a quietude, né? Como você falou no começo da aula, são muitas coisas, muitas informações, muitas preocupações, e você acorda de manhã, pelo menos eu, né? Já pensando tudo que tem que fazer no dia, enfim, e às vezes é difícil você ficar na quietude e a sua mente e os pensamentos não te roubar, né? Mas algo quando eu tô com a mente muito, como posso dizer, com muitos pensamentos, eu coloco um louvor instrumental. De preferência uma música que eu não conheço, porque senão eu vou ficar pensando na letra, né? E se eu ponho um louvor cantado, eu vou cantar, assim, minha mente vai cantar junto e eu vou ficar pensando naquilo. Mas, assim, tem funcionado bem com hinos da harpa, mais antigos, assim, e tal. É só instrumental, e ali, assim, lógico, não é uma via de regra, mas é só contando uma experiência que é algo que me ajuda a manter aquela quietude, né? De pegar, ficar uns 5 minutinhos ali, sem pensar nada, e sem falar nada, só naquele som ambiente, assim, buscando ouvir Deus. E isso tem ajudado bastante, e era mais isso mesmo que eu gostaria de compartilhar. De repente, se me ajuda, pode ser que ajude mais alguém, na é verdade. Amém, glória a Deus. Muito boa aula, mano. Valeu. Sim, top, cara. Legal. Glória a Deus. Roberto, pode falar. Só trazendo assim, né, um sentimento de gratidão, porque hoje a nossa irmã Érica, ela orou na sala de oração pela manhã sobre o privilégio que a gente tem de estar nesse lugar com essa ferramenta, né, da internet, estar online, que muitos irmãos tinham dificuldade de ir à igreja, eu entendo, por causa, né, do trabalho, enfim, olha esse tempo chuvoso, né, assim, é mais complicado, claro, mas é só porque a oração dela me marcou hoje de manhã, e veio esse sentimento de gratidão por essa oportunidade da gente estar junto aqui nessa sala, né, nos reunirmos aqui nas nossas casas, igual eu estou aqui terminando a minha janta, mas participando da aula. Isso é muita glória, gente, é muita glória, é muito de Deus. Então, assim, é só um sentimento, expressar meu sentimento de gratidão por essa ferramenta, por estarmos usando ela de forma, né, a crescer, a avançar, amadurecer e termos comunhão aqui uns com os outros. Isso é maravilhoso. Obrigada, Érica, por essa oração que me marcou hoje pela manhã. E lembrando, gente, oração todo dia, né? Pela manhã, o pastor Fernando falou sobre isso no culto, sobre a gente entregar o primeiro momento, que tem a ver com prioridade também, que o Diran falou, né? Primeiro momento do nosso dia, estarmos ali com o Senhor, entregando tudo ao Senhor, e isso com certeza, a Érica também orou sobre isso, com certeza isso fará uma grande diferença na nossa vida, no nosso dia, na nossa rotina. É sobre isso, só gratidão. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito legal. A gente, sim, até uma coisa que me veio na mente, você falou da pregação de ontem, né?
O tema, né, maná escondido, eu imaginei que ia ter a ver com oração, né? Mas o que eu acho legal é essa conexão que vai acontecendo no espírito, assim, de forma natural, né? A gente teve uma reunião no começo do ano, né? Sobre os módulos, os temas que a gente ia dar e tudo mais, mas a gente não imaginava a conexão que tudo isso ia ter uns com os outros, né? A gente começou falando lá de graça, depois o pastor falou de Espírito Santo, o Renato veio falando de batismo, agora a gente está falando de oração. Então, a aula em si só está seguindo uma linha de raciocínio, uma conexão, né, de construção muito legal. E junto com isso, a gente consegue ver, tipo assim, os cultos que estão sendo ministrados, eles vão, né, de forma sem querer, né, óbvio que é o Espírito, conectando com aquilo que está sendo falado aqui. Lá no primeiro módulo, quando a gente estava falando de graça, o pastor pregou umas 2 mensagens sobre graça. Mês passado, o Renato estava falando de batismo, foi o batismo, né, no meio das aulas, e as coisas foi conectando, né. Agora, meu pastor, acho que é o segundo culto que ele está falando de oração, a gente está no módulo oração. Então, assim, a conexão que tudo vai trazendo, né, tudo cooperando para um mesmo alinhamento é sensacional, né? E assim, a gente está caminhando aí para... Caminhando não, né? Já estamos no mês de aniversário, já estamos aí basicamente no 4º ano, e é legal como muito tem se voltado aos fundamentos, né? A gente está, tipo assim, indo para o 4º ano, isso fala um pouco ali de avanço, de maturidade e tudo mais, né? Mas, assim, a gente teve ministrações sobre, no próprio culto mesmo, né, sobre o que é ser igreja, falando sobre a Bíblia, né, acho que o pastor Carlos pregou sobre a Bíblia, a pastora pregou sobre o Espírito também. Então, assim, a gente tem ido muito nos fundamentos da fé, né, no começo ali, corrigindo tudo isso, alinhando, né, não corrigindo, alinhando isso e avançando no Espírito para algo, assim, eu imagino que vamos viver algo poderoso, assim, no decorrer do ano, né, muitas coisas por acontecer e tudo sendo conectado e Deus agindo, e assim, a gente tem crescido e avançado muito em oração, né, a questão, como você falou aí, a sala de oração, o Lendo a Bíblia Devagar, as ferramentas online sendo uma ferramenta mesmo, né, para que a gente consiga isso aqui, né, numa quinta-feira chuvosa, tá aí 15, 20 pessoas conectadas, e depois isso aqui vai para online, mais pessoas vão assistindo, e todo mundo na mesma linha, eu acho sensacional, e só contribuir também, glória a Deus. Também tenho uma gratidão dentro de mim, assim, de ter oportunidade de estar aqui participando disso, né, e vendo tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, né, e com expectativas para tudo que ainda vai vir, né, tudo que ainda tem por vir aí pela frente. Amém, galera? A gente, né, avançou um pouquinho no horário aí, vamos orar para a gente encerrar? Glória a Deus. Senhor, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos mais uma vez por essa aula, obrigado, Senhor, por esse ensino. Que, Senhor, tudo aquilo que foi falado aqui, compartilhado, possa cair como terra boa em nossos corações, Pai. Que isso sirva para gerar uma fome em nós, Senhor, uma fome da Tua presença, Senhor, um desejo e um anseio por nos relacionarmos mais contigo, Senhor, por ter mais intimidades contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que haja um despertar sobrenatural no meio da Tua igreja, Senhor, para que sejamos atraídos para esse lugar de intimidade, para esse lugar de devoção, Pai, onde nós possamos te adorar e te buscar e te conhecer face a face, Senhor, e que nós venhamos a ser transformados à medida que nos relacionamos contigo, Pai, para viver coisas ainda maiores e sobrenaturais como igreja aqui na terra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, agradeço por esse módulo e pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nos dá uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, galera? Glória a Deus, obrigado. Semana que vem a gente vai falar sobre intercessão, hein? Não perde. Amém, glória a Deus. Boa noite. Boa noite.